Estamos aqui hoje para fazermos uma entrevista e contamos com a presença de uma pessoa ilustre, o doutor em História, Egnaldo Rocha da Silva. Ele que também é autor, né, de um livro que é muito bacana, chamado Comunidades Negras, que é Conflitos e Lutas pela Terra. Eu peço que o senhor se apresente, fique à vontade. Bom, antes de mais nada, quero agradecer pelo convite. Quanto à apresentação, é um pouco isso, né? Eu sou historiador de formação, publiquei esse livro que você citou, é a minha tese de doutorado, que eu publiquei em 2019, e ao longo da minha trajetória acadêmica eu venho lidando com esses assuntos ligados a questões étnico-raciais, conflito e luta pelo acesso e permanência na terra envolvendo comunidades negras, mas também trabalhando com outros temas vinculados à educação, à história local e regional, e tenho uma trajetória provavelmente muito parecida com a de vocês, no que diz respeito ao processo formativo, né? Eu venho de escola pública, estudei em colégio público a minha vida inteira, e consegui chegar, trilhar esse caminho. Continua, né? Permanece. Os estudos e as pesquisas será uma constante na minha vida, e eu espero que também se torne uma constante na vida de vocês. O conhecimento é inesgotável. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Sim, a gente está conseguindo. Meu nome é Mayara. Eu queria agradecer em nome de todo o grupo pela sua disponibilidade de estar aqui levando, né, informações de qualidade para as pessoas que irão assistir. E agradecer também as pessoas que nos ajudaram a formular as perguntas, né? E deixar claro que as perguntas que a gente não vai fazer, algumas, é porque a gente já fez, entendeu? A gente tem um Instagram e a gente já fez essas perguntas para o público. Entendi. Deixa eu só me situar. Vocês são do... qual o ano que vocês estão fazendo? Segundo, terceiro? A gente é do segundo ano do curso de informática do IFBA. Ok. E essa pesquisa é da disciplina de História, obviamente. Esse trabalho que vocês estão realizando é para a disciplina de História. Sociologia. Ok. Bom, eu estou à disposição, tá? Quando quiserem. O que eu souber, eu digo que sei. O que eu não souber, eu digo que não sei. Pronto, pode ficar à vontade, que a gente também está à vontade. Então, o senhor poderia nos permitir deixar esse espaço mais formal possível, né? Chamando pelo seu nome. Claro, fica à vontade, fica à vontade. Então, vamos iniciar essa entrevista com a primeira pergunta, que é: como o fascismo vem se mostrando durante a pandemia? Bem, eu acho que para responder essa questão, precisaríamos regressar um pouco mais. Eu acho que na pandemia, eu não diria o fascismo, mas esse ideário fascista, né, ele se espraia, ele se espalha, ele se solta, ele se libera. Ele mostra a sua face talvez mais perversa, enquanto um sistema, um modo de pensar a sociedade atuando nela, né, e as consequências que ele causa. Mas eu queria fazer essa retrospectiva para nos situarmos um pouquinho e entender que esse ideário fascista, ele não é uma coisa que cai do céu e se materializa de uma hora para outra, sabe? Ele é fruto de uma construção histórica que vai se dar a partir de determinados condicionantes. Então, para a gente pensar o fascismo, a forma como esse movimento, esse ideário fascista se apresenta hoje, eu penso que seria interessante a gente recuar um pouquinho até 2013, 2014, 2015, naquele momento ali que houve aquela tensão
no cenário político nacional, que resultou no impeachment, e as forças que levaram ao impeachment já eram em si forças muito retrógradas, forças muito reacionárias, que estavam presentes aqui no seio da sociedade brasileira desde sempre. Quando eu digo desde sempre, eu estou me reportando ali ao início da República, né, século XX. E que estavam aguardando o momento propício para se apresentar, para se exibir, para reivindicar o seu espaço ao sol, e foi isso que eles fizeram. O movimento que leva à deposição do governo Dilma é um movimento que agregou muito dessas correntes fascistas, né? Que, como consequência prática, vai trazer essas políticas reacionárias, antipopulares, anticíclicas, que vão apresentar a sua face mais perversa exatamente nesse contexto de pandemia, onde você tem uma massa esmagadora da população nacional sem acesso a emprego, a renda, a comida, aos itens básicos para a sobrevivência humana. Então, isso que nós estamos vivendo hoje é fruto de um processo que começa lá atrás, né? E eu não sei se vocês vão perguntar isso mais para frente, mas já para não perder a linha de raciocínio, é importante a gente lembrar que esse ideário fascista ele está presente na sociedade brasileira do ponto de vista institucional, né, enquanto movimento político organizado, pelo menos desde os anos 20, 30. Nos anos 30, final do 20, nos anos 30 do século passado, você tem a fundação aqui da Ação Integralista Nacional, que é um movimento de inspiração fascista, diretamente de inspiração fascista, inspirado lá no fascismo italiano, cujo seu líder era o Plínio Salgado. E um detalhe importante é que esse movimento, que era um partido político, ali nos anos 20, 30, 40, ele chegou a agregar algo em torno de 1 milhão de pessoas. Então perceba que não é pouca gente se a gente pensar no contexto dos anos 20 e 30. Um partido com inspirações declaradas e oficiais fascista, a agregar 1 milhão de pessoas. Em 1955, o Plínio Salgado, que era o líder desse movimento, dos integralistas, ou camisas verdes, como eram chamados, ou pejorativamente os galinhas verdes, ele concorre à eleição presidencial e consegue juntar quase 10% dos votos. Ele não foi eleito, obviamente, mas isso mostra a força desse movimento no seio da sociedade brasileira, que é, em si, na sua origem, uma sociedade extremamente autoritária. Não podemos esquecer que o que nos funda enquanto sociedade, a instituição fundadora da sociedade brasileira, é a escravidão. E a escravidão é um regime sumariamente autoritário. Então, esse caldo de cultura que remanesce da escravidão dos anos 20 e 30, ali no início da Primeira República, ele não desaparece do seio da sociedade brasileira, ele permanece aí. Acontece que como a gente fala, que assim, é o ovo da serpente que vem sendo cultivado. Quando ele encontra as condições propícias para eclodir, para vir à tona, ele vem. E ele vem com essa força brutal que está aí, não é? Onde você tem, e aí trazendo para o contexto atual, lideranças políticas capitaneada pelo presidente da República, profetizando, verbalizando publicamente esses ideários fascistas, né, que prega a violência, que prega a exclusão do outro, que prega a exterminação de todo aquele que é diferente e que pensa diferente daquilo que eles pensam. Bom, eu vou ficar por aqui porque eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu sou um professor que sofro de abstinência de sala de aula, então eu sou um professor que não dou aula, então quando eu tenho essas oportunidades, eu posso me exceder um pouquinho, tá? Então, fiquem à vontade para dizer, tá bom, para por aí. Tá bom, professor, obrigada. Agora eu vou fazer a próxima pergunta. E hoje em dia, de que forma o fascismo influencia na educação e nas nossas famílias? Então, se a gente pensar, como eu falei antes, que esse ideário, esse modo de ver o mundo, porque o fascismo é isso, né? É uma ideologia
com valores éticos, morais, filosóficos, que se agreguem em torno de um movimento político. Na sua origem, né, o nazifascismo, né, o nazifascismo na Itália e na Alemanha. Mas tudo isso é possível a partir de uma forma de ver e pensar o mundo, entende? Aonde determinadas pessoas pensam o mundo a partir da sua realidade e daquilo que ele entende como um mundo ideal. E tudo aquilo que foge a esse padrão que eles estabeleceram está fora, sabe? Pode ser excluído, pode ser eliminado, pode ser segregado, pode ser marginalizado, pode ser violentado, pode ser os seus direitos básicos e fundamentais jogado na lata do lixo. Então, esse movimento que sempre esteve presente no seio da sociedade brasileira, seja enquanto modus operandi prático concreto na escravidão, ou enquanto movimento político ideológico a partir dos anos 20 e 30, ele não desaparece da história do Brasil, ele não some, porque as pessoas que pensavam isso continuaram aqui, mesmo não tendo as suas ideias sido vitoriosas nos pleitos eleitorais, não chegando ao poder, embora tivesse tentado, mas eles permaneceram aqui. Eles tiveram filhos e transmitiram esses valores para os filhos. Eles ocuparam e ocupam cargos públicos estratégicos, e dentro desses cargos públicos estratégicos, eles tentam levar essa visão de mundo para o outro, entende? E um dos instrumentos mais eficazes de disseminação de ideia e de visão de mundo é a escola, é a família, é a igreja, né? É aí que você tem hoje, por exemplo, sem querer generalizar, obviamente, mas dentro desse movimento neopentecostal, né, que pega, sobretudo esse movimento mais ligado a essa teologia da prosperidade, ou até no caso da Igreja Católica, da renovação carismática, pensando no campo da igreja, né, da religião, você tem nos púlpitos muitos líderes religiosos que são adeptos dessas ideias neofascistas. Quando eles se posicionam venazmente contra, por exemplo, o grupo LGBT, por exemplo. É uma ideia onde você quer exterminar um outro grupo porque ele não é parecido com você, porque ele pensa diferente, porque ele age diferente. Na família, você tem os grupos de WhatsApp, não é? Que é um inferno na vida das pessoas, com as fake news, e que está politizando as pessoas. Infelizmente, essa é uma realidade, está politizando. Então, esses valores são transmitidos quando você tem esses valores que pregam a exacerbação da violência, que é um princípio fascista, né? Então, bandido bom é bandido morto, direitos humanos é coisa de bandido, sabe? Você distorce a realidade a partir dos seus interesses. E na escola, você tem, por exemplo, de forma mais institucionalizada, por assim dizer, o movimento Escola Sem Partido, que foi muito forte, está presente ainda hoje, né, que prega a ideia da não politização das discussões na escola, que é uma aberração absoluta. Escola é um campo político, é um campo de disputa de ideias, e tem que ser assim, obviamente. Você não pode impor um pensamento único dentro da escola, e é isso que esses movimentos reacionários neofascistas vêm tentando impor. Há algo muito preocupante que já vem acontecendo há alguns anos, protagonizado por essa ala do agronegócio, que também tem um viés ali neofascista, esse agronegócio, esse grupo mais radicalizado do agronegócio, que é um movimento de uma espécie de vigília dos instrumentos didático-pedagógicos que são utilizados nas escolas, né? Então, a gente vem observando esse movimento, ele vem crescendo, como o agronegócio tem o seu epicentro no centro do país, ele vem do centro para as bordas, mas que no cenário atual ele se mostra muito poderoso e muito perigoso porque ele consegue, através do governo federal, do governo central, disseminar as suas ideias e a sua visão de mundo. Um exemplo, talvez o nosso ápice desse movimento reacionário de inspiração neofascista nas escolas tenha sido o nosso ex-ministro da Educação, né? As políticas que ele adotou e, sobretudo, a forma como a escola vem sendo tratada do ponto de vista financeiro.
vocês são do Instituto Federal, vocês devem saber disso melhor do que eu, que está praticamente insustentável a sobrevivência financeira dos institutos federais. Você não tem mais recursos para tocar o expediente. Eu não estou falando aqui de auxílio permanência nas escolas, eu não estou falando de bolsas para iniciação científica, de bolsas para financiar projetos dos professores. Então, a escola pública está sendo asfixiada. E esse movimento de asfixia da escola pública está diretamente relacionado ao fato de termos na presidência um governo de inspiração fascista. Porque quem é o público? Quem é o público que está na escola pública? Eu estou vendo aqui uma tela com 6 estudantes, embora não apareça o vídeo de todos, mas dá para ver que são todos afro-brasileiros, ou afro-indígenas, ou afro-índios. Né? O público majoritário da escola pública, pelo menos da escola secundária, são jovens, negros, pardos e pobres. Então, asfixiar a escola é asfixiar esse público. Entende? E aí está diretamente ligado a uma ideia de supremacia de um grupo sobre o outro. Quem é esse grupo que é supremo? Essa elite de classe média alta, que não é o público prioritário da escola pública no ensino básico, mas sim no ensino superior, que já vem acontecendo uma série de outras questões também muito complexas, que está também diretamente relacionado ao acesso desses jovens à universidade. E quando eu digo acesso, é assim, é você fazer uma prova com o mínimo de condições de igualdade e passar. Porque a prova em si já é uma escrotidão, né? Você tem que passar por um escrutínio depois de concluir o ensino médio, tem que fazer uma prova para entrar na universidade, é uma aberração. O ideal seria que tivéssemos acesso livre à universidade, desde que você tivesse condições de lá estar, condições técnicas, intelectuais, cognitivas. Mas você cria esse mecanismo para excluir. Acontece que nos últimos 20 anos, o número de estudantes negros e pobres e pardos na universidade pública aumentou muito. Ainda é muito insuficiente. Pra vocês terem ideia, de cada 100 jovens que terminam o ensino médio, apenas 18 vão para a escola pública, para a universidade. 18. Isso, no geral, pegando as faculdades de beira de esquina, as públicas, as particulares melhorzinha, apenas 18 vão para a universidade. É um número muito baixo. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu avançar um pouco com as políticas públicas, né, e acessar a universidade. E aí, agora, o que você faz? Você tenta asfixiar por dentro. Você não consegue mais impedir o acesso, você impede a permanência, né, e a continuidade desse projeto. É um pouco por aí. Então, a gente sabe que o fascismo ele sempre existiu, ou é uma ideologia política que se caracterizou e nasceu apenas no século XX. Ele vem se intensificando quando Mussolini assumiu o poder em 1922. Então, é isso. Ele ganha essa forma institucional ali. Naquele momento histórico, 1922. Mas se a gente pensar 1922, a partir daquele contexto ali, não é, no pós-Primeira Guerra, sobretudo capitaneado pela Itália e pela Alemanha, que são 2 países europeus que ficaram muito debilitados no pós-Segunda Guerra. A Alemanha por ter perdido a guerra, não é, e ter sido muito penalizada no Tratado de Versalhes, e a Itália, embora fizesse parte do eixo vencedor, não teve seus pleitos atendidos no Tratado de Versalhes e acabou entrando numa crise econômica, social, financeira, que criou esse caldo, esse ambiente propício para que essas ideias e esses interesses que já estavam presentes ali germinassem e ganhassem terreno. Não é? Perceba que é algo muito parecido com o que aconteceu no Brasil de 2013, 2014, 2015. Qual é o cenário? Você tem uma crise econômica gigantesca, e aí é preciso que se diga que essa crise econômica ela tem como causa muito o desastre da política econômica do Partido dos Trabalhadores naquele momento no poder, mas essa crise econômica vai lapidar de uma hora para outra o poder de compra
de boa parte da população brasileira que vinha ascendendo pelo ponto do consumo, pelo menos, né? Você vai lapidar milhares de postos de emprego, a economia despenca, o Brasil perdeu 7 pontos percentuais do PIB em 2 anos, e isso cria um ambiente favorável de insatisfação popular muito grande, e as pessoas buscando soluções imediatas para os seus problemas, porque os problemas sociais exigem soluções imediatas. Então, o cara está com fome, o cara está desempregado, ele não quer saber que daqui a 4 anos vai ter uma eleição e ele pode eleger um cara progressista, então ele quer resolver o problema agora. E esse ambiente de tensão e desgastamento social cria as bases para que essas ideias que já estão presentes na sociedade brasileira, ou na italiana, ou em qualquer outra sociedade, para que esses movimentos reacionários, retrógrados, de inspiração neofascista, consigam ganhar terreno e apresentar a sua voz. E aí, quase sempre, como é que funciona? Aparece lá um líder carismático, com forte apelo popular, que diz assim, olha, eu sou o cara e eu vou resolver os seus problemas. Entende? E para resolver os problemas é muito simples. Geralmente as soluções são extremamente simplistas. Qual é a solução? É metralhar a petralhada, sabe? Exterminar com gays, lésbicas e simpatizantes, excluir os negros, não vai ter 1 centímetro de terra demarcada para quilombola e indígena no meu governo. Frase de Jair Messias Bolsonaro na campanha dele. Olha o absurdo, ele fala isso em um clube de judeus. Entendeu a lógica? Como que esses ideários fascistas estão tão presentes entre nós? E aí, quando você tem esse ser messiânico, né, que aparece para resolver os seus problemas, ele acaba capitaneando uma parcela muito grande da população que está vivenciando isso. Então, a gente poderia dizer que sim, do ponto de vista terminológico, enquanto uma terminologia, enquanto um conceito, o fascismo surge ali nesse contexto histórico, os anos 20, 30 do século passado, e dali ele se espraia, mas enquanto uma ideia organizada e sistematizada, sabe? Mas enquanto valores, enquanto afetos, sabe? Afetos, aquilo com o qual você se identifica. Se eu falo assim, amar o próximo, sabe? Independente de quem seja esse próximo, isso é um afeto. Eu amo o próximo, não é? Mas quando você impõe condicionantes, você impõe afetos, tipo assim, eu só amo o próximo se esse próximo for a minha imagem e semelhança, se ele for homem, hétero, branco, não é? Eu não posso amar o próximo se ele for gay, lésbica, eu não posso amar o próximo se ele for um morador de rua. São afetos, a sociologia dos afetos. Então, enquanto um conceito, sim, é datado ali a anos 20, 30, século 20. Mas enquanto afeto, enquanto valores, ele já estava presente entre nós muito antes. Muito interessante, professor, muito importante também. Acredito que as outras pessoas que não estão aparecendo também estão aprendendo muito, porque até agora eu já aprendi bastante coisa também. A próxima pergunta eu acho que o senhor já falou também sobre isso. Atualmente no Brasil, é possível identificar práticas de movimentos fascistas? Se sim, eu acredito que sim. Em quais situações, partidos ou políticos é possível estar fazendo esta análise? Veja, no cenário atual em que a gente vive, o fascismo ele se manifesta a todo momento. Mas eu chamo a atenção para isso, porque isso é muito importante para que a gente não naturalize a ideia de que o fascismo é uma coisa pontual de momento ou de conjuntura. Ele não é conjuntural, ele é estrutural. Ele está no seio da sociedade brasileira, pensando no nosso recorte aqui, não é? Ele está aqui entre nós desde sempre, ou pelo menos desde 1500. Para a gente fazer aqui um recorte cronológico. Porque, veja, se a gente pensar que o fascismo é pontual e que ele se manifesta nesses momentos de ruptura, de consensos democráticos,
E a própria ideia de democracia já é problemática, que é um conceito que a gente vai debater com muito mais cuidado. A gente naturaliza, por exemplo, o fato de que, no finalzinho do século XIX, aproximadamente de 10 a 20 mil pessoas, nordestinos, pretos, pobres, foram assassinados, exterminados no Arraial de Canudos, pelo Estado brasileiro. Esses quase 20 mil exterminados em Canudos são aqueles homens e mulheres abolidos pela Lei de 13 de maio de 1888, que buscavam um ambiente de autonomia e liberdade, e encontrar esse ambiente em Canudos, liderado pelo conselheiro. E o que é que o Estado brasileiro foi lá e fez? Exterminou, degolou essas pessoas. Uma década depois, você vai ter o contestado lá no Sul. O modus operandi do Estado brasileiro é o mesmo, é ir lá, exterminar e fazer a terra arrasada. Ora, quem são essas pessoas, se não brasileiros, que buscavam um espaço de autonomia, só que eles buscavam um espaço de autonomia à revelia daquilo que o Estado pregava, o Estado nacional. Essa ideia de nação também é muito importante, que é um dos pilares do nazifascismo, esse nacionalismo exacerbado. Ou seja, o Estado-nação, ele é a figura do seu líder, esse líder carismático. E todo aquele que foge a esse padrão estético ideológico é o outro, portanto, pode ser exterminado. Canudos, contestado, as favelas pelo Brasil afora são o outro. Olha o que aconteceu há coisa de 1 ou 2 semanas atrás, no Rio de Janeiro, onde 28 pessoas foram chacinadas pelo Estado. Olha o que aconteceu no Cabula alguns anos atrás. Eu poderia ficar aqui enumerando isso até anoitecer, porque as chacinas aconteceram cotidianamente no Brasil. E esses chacinados têm nome, endereço, cor, gênero. Né? Olha o que está acontecendo. Família também, principalmente, né? Exatamente. Então, esses arroubos fascistas aconteceram desde sempre, não é uma coisa pontual de agora. Agora ele se agrava, porque eles encontram um ambiente propício, não é? Onde o líder supremo da nação assume essa postura publicamente. Então é como ele diz assim, pronto, agora valeu, está liberado, pode tudo. Entende? Olha o que aconteceu no último... foi sábado, salvo engano, as manifestações contra o governo. Olha o que aconteceu no Recife, foi no Recife, não foi? Que 2 cidadãos tiveram seus olhos baleados pela polícia. E aquilo é uma ação deliberada. Um policial não acerta 2 vezes em 2 olhos diferentes por acaso. O Estado policial brasileiro, a polícia no Brasil é fascista. E é importante que a gente tenha consciência de que a polícia não está aí para nos proteger enquanto cidadãos. A polícia está aí para proteger o Estado e as ideias que o Estado defende. E defender o Estado é defender as pessoas que controlam o Estado, que não é o povo. Então, o fascismo, esses arroubos fascistas, eles estão aí a todo momento. A nossa mídia é fascista. A mídia, a grande imprensa nacional é fascista. O que é então, por exemplo, você defender uma emenda constitucional que congela os gastos públicos por 20 anos? Se não fascismo, no estado puro e bruto. O que foi que a mídia fez de 2012, 13, 14, 15 até 2018, se não criminalizar sistematicamente a política enquanto um ambiente de resolução de conflitos, através da criminalização do Partido dos Trabalhadores. E eu não estou aqui dizendo que eles sejam santos, pelo amor de Deus. Tiveram muitos erros e muitos problemas e estão e continuarão espiando por esses erros, embora não tenham aprendido nada, continuem errando igual loucos. Mas é óbvio que os problemas do Brasil não se resumiram naquele contexto às falcatruas, às enrolações e às roubalheiras do PT. Muito mais rouba essa entidade fantasmagórica que é o mercado, que ninguém diz nada.
O que é, se não fascismo, você defender a autonomia do Banco Central? Eu já estou aqui entrando numa outra esfera, para a gente entender que o fascismo não se resume apenas a essa perspectiva mais pessoalista, né? Dizer assim, eu não gosto de você, ou eu me agrido. Não, ela é, sobretudo, uma corrente ideológica de pensamento econômico também, filosófico, político, ideológico. Né? É você asfixiar toda e qualquer possibilidade de transferência de renda e de melhoria de qualidade de vida daqueles que são mais pobres. Isso é fascismo. E o Estado brasileiro não cansa de fazer isso, e a grande imprensa não cansa de defender essa agenda. E aí vem uma alfinetadazinha na grande imprensa de novo. A grande mídia no Brasil, ela não é contra a política econômica comandada por Bolsonaro e liderada por Paulo Guedes. Eles aplaudem, eles defendem essa agenda econômica. Tudo que eles queriam é que chegasse alguém no poder com coragem para ir lá e tocar essa agenda, de privatizar tudo. Os caras estão querendo privatizar agora a Eletrobras. Isso é um crime sem precedentes. E eles têm a disfarçatez de vir a público dizer, saiu uma matéria no Globo do Rio de Janeiro, de capa, que a privatização da Eletrobras poderá redundar em custo da redução da tarifa de energia. Isso é um absurdo, sabe? É um discurso retórico para enganar e ludibriar a classe que está do lado de cá, né? Os que serão efetivamente prejudicados. Então, o fascismo ele se manifesta a todo momento por esses meios que a gente nem sempre consegue associar ao fascismo. Você quer ver? Raramente você vai encontrar uma notícia dizendo assim, raramente, agora está mudando um pouquinho, eu já consegui ver uma ou duas vezes, mas no universo do todo isso é praticamente nada. Dizendo assim, jovem negro é assassinado por policial no Rio de Janeiro. Quando teve a chacina, acho que foi no Jacarezinho, não foi a chacina que teve, né? Em nenhum momento eu vi na grande imprensa, nos grandes jornalões, dizer assim, 28 jovens negros foram chacinados pela polícia no Jacarezinho. Você não vê dizer isso. Porque aqui, esses chacinados, eles não têm cor, eles não têm nome, eles são seres completamente descartáveis. Quando houve o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, ou quando há qualquer assassinato lá envolvendo um homem ou mulher negra e um policial, a mídia é célere em dizer homem negro é assassinado por um policial branco nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil isso não acontece. Essa é a mensagem que eles querem passar. Né? Mas antes da pandemia, morria-se de assassinato no Brasil algo em torno de 70 mil pessoas por ano, majoritariamente negros e pobres e pardos. E muitos desses crimes são cometidos pela polícia, que é a que mais mata e, consequentemente, é a que mais morre. Então, o fascismo ele se manifesta não só no discurso, né? Eu não vou lhe estuprar porque você não merece, isso é o que o presidente falou para uma parlamentar. Veja, ele não vai, ele disse publicamente isso foi gravado e registrado. E aí você veja, o que foi que as autoridades, que as instituições democráticas fizeram contra ele diante de um crime como esse? Absolutamente nada. Tolerável. O nosso sistema de justiça, o sistema judiciário também é fascista. Ou pelo menos tem no seu cerne esses arroubos fascistas. Porque em qualquer país civilizado no mundo, não que esse lugar exista, alguém, um parlamentar, que fala para sua colega que ele não a estrupará porque ela não merece, seria, naquele momento, ou pelo menos deveria ser, né, preso e destituído do seu cargo. Porque isso é uma apologia ao fascismo, é apologia ao estupro, é apologia à violência. Preciso parar, né, senão eu falo demais. Sabemos, né, que as famílias brasileiras, nós, são bastante tradicionais. A gente segue um modelo patriarcal, na verdade, com a estrutura familiar. E é possível estar fazendo algumas relações entre o fascismo e essas características presentes na nossa sociedade no povo brasileiro? Eu penso que seja possível, porque esses valores
vamos pensar assim, esses valores falocêntricos, para usar um conceito que talvez vocês não conheçam, mas que redunda no que você acabou de falar. Esses valores falocêntricos, né? Falo o símbolo da virilidade masculina. Esses valores falocêntricos, eles também fazem parte desse conjunto de ideário que compõe a ideologia neofascista. Então, quando você tem esses movimentos, geralmente são protagonizados por homens cuja mulher, originalmente ocupa ali dentro desse movimento uma posição de marginalidade. Então, todo o movimento é de enaltecer o líder, de enaltecer a virilidade desses líderes e a virilidade dessa sociedade, e, portanto, são valores que estão presentes, sim, e que fazem parte desse campo ideológico do movimento, desse movimento político, ideológico, cultural do fascismo. E o fato de sermos uma sociedade com essas características que você acabou de narrar, e esses valores estarem presentes ainda em nós, de forma tão arraigada, né? Haja visto que o Brasil é um dos países que mais comete feminicídio no mundo. As mulheres são assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. São violentadas, são agredidas, têm os seus direitos políticos, sociais e culturais negados. Isso mostra o quanto que somos uma sociedade, eu não diria fascista, enquanto o movimento, enquanto ideologia política dominante, mas é sim uma sociedade fascista enquanto valores presentes de forma muito forte e latente no seio da sociedade brasileira. Eu gostaria de saber como é que a gente pode lidar com o excesso de informações superficiais sobre o fascismo que tem se disseminado atualmente. Você repete para mim, por gentileza? Como é que a gente pode lidar com o excesso de informações superficiais sobre o fascismo que tem se disseminado atualmente? Tá, eu vou tentar reelaborar. Então, seria mais ou menos assim. Sim. Como que a gente pode, como que podemos nos posicionar ou identificar discursos neofascistas presentes nesses ambientes, por exemplo, virtuais, disfarçados de outra coisa, por exemplo. Quando alguém publica algum vídeo dizendo que bandido bom é bandido morto e vai lá explicar as razões por que disso, ou quando alguém explica que direitos humanos é para humanos direitos e foge da discussão central do que é direitos humanos, ou quando alguém tenta justificar por que uma mulher no mercado de trabalho deve ou merece ganhar menos que um homem, ou quando alguém justifica e apresenta como única alternativa para a resolução dos nossos problemas a violência pura e simples. Por exemplo, armem-se, né? Compre uma arma e tem em casa, coisas desse tipo. Ou tantas outras que circulam nesses grupos de WhatsApp que eu confesso que eu tenho muita vontade de frequentar, mas não consigo porque a vileza da informação é tão grande que você fica assustado com o que eles estão dizendo. Eu diria para você, minha cara, que é muito difícil lidar com isso. É muito difícil por questões muito objetivas. Se a gente pensar que um número significativo da população brasileira é analfabeta ou semi-analfabeta ou aquilo que chama ou são analfabetos funcionais, ou seja, são pessoas que leem uma reportagem, escutam uma notícia, mas não conseguem discernir muito bem o que está escrito ali. Esse número gravita em torno de 50%, quiçá mais. Essas pessoas, elas não têm um hábito, por exemplo, de ler um jornal, não é? Elas
Algumas não conseguem acessar um site de notícia para ler uma reportagem mais qualificada. Sequer eles conseguem diferenciar um discurso qualificado de um discurso ideológico, todo discurso é ideológico, mas de um discurso que não guarda coerência com a verdade. Essas pessoas não dominam essas ferramentas. Elas sequer estão no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Majoritariamente, essas pessoas estão conectadas via rede de WhatsApp. E isso é uma coisa que nós, enquanto cientistas sociais, ainda vamos levar muito tempo para decifrar o impacto que tem essas redes de WhatsApp na formação e tomada de consciência das pessoas. E tomada de decisões, né? Quando eu vejo algumas pessoas, por exemplo, verbalizar as razões pelas quais elas tanto odeiam o PT, ou porque elas tanto veneram o presidente Jair Bolsonaro e as ideias que eles defendem, eu fico muito assustado, não é? Porque são ideias indefensáveis. São ideias que beiram a insanidade, que não guardam nenhuma coerência com a realidade material e concreta. Mas você consegue, por meio de ferramentas, pegar uma informação, distorcer essa informação a tal ponto que ela ganhe conotação de verdade e chegue de forma muito acessível para as pessoas mais humildes e simples. É só você dar um clique, ouvir a narrativa e se deixar impregnar por ela. Então, para vocês que estão nesse processo formativo, em uma escola que ainda guarda um teor muito grande de qualidade, para outros que também estão nesse caminho da formativa, ou outros que têm uma família um pouco mais estruturada, que consegue filtrar as informações, que assim, não é você excluir completamente, é você lançar crítica e confrontar com a realidade, ver se guarda alguma coerência com a realidade, não é? Consegue, de alguma forma, se esquivar e se defender disso. Mas, para essa massa de brasileiros que estão nas margens, cuja única forma e meio de acessar a informação é o WhatsApp, é muito difícil. Eu diria que é quase impossível você fazer com que essas pessoas consigam se defender. São seres humanos, infelizmente, indefesos. Verdade. A gente sabe, né, que o fascismo tem muitas vertentes. E podemos caracterizar e diferenciar dos outros aspectos políticos? Desculpa, eu não ouvi direito. Nós sabemos, na verdade, né, que o fascismo tem muitas vertentes. Como podemos caracterizar e diferenciar dos outros aspectos políticos? Veja, eu vou tentar, porque assim, se a gente for pensar no aspecto político estrito sensu, a gente está pensando enquanto movimento político partidário, como foi a ação integralista nacional lá nos anos 20, 30, 40, 50. Só que esse aspecto político institucional ele não está dissociado de outros aspectos que dão base a ele, que dão sustentação. Entende? Porque o fascismo em si é um conjunto de ideias e valores que estão agregadas em campos diferentes. Por exemplo, você tem ideias e valores que vêm da religião. Não podemos esquecer que o nazifascismo tem também uma conotação extremamente religiosa. Hitler ia à missa todos os domingos. Não é? A Igreja Católica apoiou o movimento tanto na Itália quanto na Alemanha. E apoiou aqui no Brasil também os integralistas. É bom lembrar que a Igreja Católica ela esteve sempre ao lado dos movimentos mais reacionários. A Igreja Católica apoiou a escravidão, a Igreja Católica apoiou esse movimento nazifascista, a Igreja Católica apoiou no Brasil o golpe de 64, que destituiu João Goulart da presidência,
que jogou o Brasil em 21 anos de ditadura civil-militar, não quer dizer que a Igreja Católica seja em si toda reacionária, não é isso. Você tem ali movimentos de resistência que pregam, por exemplo, a teologia da libertação, que é um movimento religioso, filosófico dentro da Igreja Católica que fez a opção pelos pobres, mas que foi sufocado dentro da sua estrutura. Então, enquanto o movimento político tem essa vertente que é institucional, mas o nazifascismo, enquanto instituição política, ele só se sustenta porque tem essas outras bases que são ideológicas e que estão agregadas na filosofia, na história, na sociologia, entende? Então, enquanto movimento político, sim, a gente tem enquanto político institucional, mas ele está retroalimentado por outros valores e por outros afetos que vêm de outras áreas, né, que o conjunto do todo vai dar nisso que a gente viu e está vendo aí. Não sei se eu consegui te responder. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta contente, mas eu quis dizer que não dá para a gente dissociar completamente, né, botar cada coisa na sua caixinha, porque é um conjunto que está interligado. Sim, deu para compreender. Ô, professor, sobre a próxima pergunta, eu acredito que o senhor já respondeu, que é como posso identificar uma pessoa fascista. E o senhor já falou isso aqui hoje deu para compreender, sabe? Que no momento que uma pessoa fala que bandido bom é bandido morto, né? Já dá para saber, para conhecer. Mas se o senhor quiser responder. Eu costumo pensar assim, ó, quando você está conversando com alguém que ela começa a vociferar, sabe? Vociferar, a babar, a ficar enraivecida de ódio e não conseguir contra-argumentar, sabe? A não ser gritando e enraivecida, ensandecida, com ideias muito dogmáticas, se afaste, faça, como diz o professor Karnal, ele usa uma expressão que eu acho muito engraçada, faça movimentos bovinos assim, tá certo, tudo bem, vai se afastando dessa pessoa porque é um caso perdido, não é? Já está tomada, está impregnada. Né? É importante sim conversar, dialogar, mas tem casos que você não consegue mais reverter porque a pessoa já está. E aí é preciso que haja na vida dessas pessoas um start, né? Aquele start que dá assim, a pessoa toma um choque de realidade e fala assim, não, isso é comigo. Como, por exemplo, a maioria das pessoas pretas e pobres e periféricas cultiva esses valores mais reacionários, né? Então, quando ele se vê diante de um problema, na condição de vítimas, do Estado, por exemplo, pode ser que nesse momento eles tenham um start e falem assim, não, peraí, não é bem assim a coisa, né? Está acontecendo comigo agora. Quando você leva, por exemplo, um baculejo da polícia, que leva, dessa forma delicada da polícia tende, né, de baculejar as pessoas pretas e pobres. Agora vem uma pergunta um pouquinho polêmica, né? Que é falando assim, o atual presidente da República, o atual, né, que é Jair Bolsonaro, ele pode ser considerado fascista? Eu digo que eu penso que o Bolsonaro ele é um cidadão que ele cultiva esses valores fascistas e que ele flerta com isso a todo instante e que o sonho de consumo dele é se tornar um governante autoritário, né? O sonho dele, acho que o sonho de consumo dele é, como ele já, e eu falo isso não porque eu acho, assim na minha cabeça, é que ele já verbalizou isso. Quando você, no ato de uma campanha política, você sobe em um trio elétrico e você fala, vamos fuzilar os nossos opositores, não é? O que é isso? Um ato e uma apologia ao fascismo. Quando você prega, no ato de uma campanha política, você assume publicamente que você não vai respeitar o direito constitucional de determinado segmento da sociedade, como é o caso dos quilombolas e indígenas. E você diz publicamente, no meu governo não vai ter 1 centímetro de terra demarcado para indígena e quilombola.
Ou seja, é um direito constitucional, está na Constituição. E ele assume publicamente que ele vai descumprir essa regra, que ele não vai cumprir aquela que é o regramento maior da sociedade brasileira do ponto de vista jurídico, que é a Constituição. Então, nesse momento, você está dizendo que você quer ser e será um governo autoritário, portanto, um governo fascista. Quando você diz que tem que ter uma guerra civil neste país, que tem que matar uns 30 mil, entenda-se, pretos, pobres, todos aqueles que for contrário ao que ele pensa. Não é? Qual é o governo que não aceita dialogar com os opostos? Não é a democracia, é o governo autoritário. E o governo autoritário é o governo fascista. Então, quando ele pega que tem que matar 30 mil numa guerra civil, fazer o serviço que a ditadura ainda não fez, palavras dele. Você está assumindo, sim, uma postura autoritária. Não é? E eu poderia ficar aqui dizendo, usando as falas do próprio presidente para mostrar o quanto que ele é um cara que, se ainda não é um governante fascista, não é? Mas que ele flerta com isso dia e noite. Não é? Quando ele conclama a todo momento as Forças Armadas para dar um golpe militar. Agora, é importante dizer que ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Não é? O que não falta, por exemplo, o que não falta na gestão dele são crimes que ele já cometeu diuturnamente e que sustenta, por exemplo, um processo de impeachment. A grande pergunta é por que esse processo de impeachment não sai? Porque ele não está governando sozinho. Eu retomo aqui a discussão da grande... Não podemos deixar de lado do debate a imprensa, porque a imprensa é parte do problema. Não podemos deixar de lado o judiciário, porque também é parte do problema. Não podemos deixar de lado o Congresso Nacional, porque também é parte do problema. E pensando no Congresso Nacional, temos que nos colocar também enquanto parte do problema, porque fomos nós que os elegemos. Então, não podemos deixar de fora o mercado, essa instituição fantasmagórica que dita as regras, mas que ninguém sabe quem é, o mercado financeiro. Então, a agenda política e econômica que Bolsonaro está tocando, por meio de Paulo Guedes, atende aos interesses desses setores mais reacionários e conservadores da sociedade brasileira, que também é de inspiração neofascista. Entende? Então, não só o Bolsonaro pode ser tido como alguém que tem o fascismo enquanto ideal de governo, e ele quer ser um líder fascista, mas também aqueles que o cercam e que dão sustentação a ele no governo. E eu penso que não é necessariamente polêmico, porque os fatos estão dados, é só analisarmos os fatos, né? Confrontarmos a realidade. Então eu falo isso com muita tranquilidade. Dá para perceber mesmo, professor. O senhor fala com muita tranquilidade. E o senhor poderia me explicar como argumentar sobre questões políticas com familiares de posturas fascistas? Então, é difícil. A Márcia Tiburi é uma filósofa. Eu gosto muito dela. A Márcia Tiburi, ela fala que ela trabalha o conceito filosófico de burrice. Porque a burrice é um conceito filosófico, né? Então, o burro é aquele indivíduo, sem nenhuma ofensa aos burros, os animais, mas a burrice, enquanto fenômeno humano, é um conceito filosófico. E o burro é aquela pessoa que não aceita, ele não consegue dialogar, sabe? Ele não consegue dialogar porque a capacidade cognitiva dele ou é muito limitada, ou ele sofre de uma disfunção cognitiva, que ele escuta uma coisa e entende outra, ou ele é preguiçoso e ele não consegue ler mais do que uma frase feita, ou ele não consegue ouvir mais do que um vídeo de WhatsApp de 30, 40 segundos. Então, o burro, ele não consegue dialogar, ele não consegue conversar, sabe? Por uma incapacidade cognitiva dele. Então, ele é, antes de tudo, um ser humano digno de pena. Ele vive preso dentro dele mesmo, né, e dos preconceitos e dos valores retrógrados que ele carrega com ele. Então, por isso que é muito difícil você conversar com um familiar
que é bolsonarista, ou que é machista, ou que é racista. Não só familiar, mas com qualquer pessoa, né? Então, o que a gente pode fazer é tentar confrontar as ideias que essa pessoa cultiva com a realidade, né? Então, quando o neguinho fala assim, bandido bom e bandido morto, mas qual bandido bom que é bandido morto? Qual é o crime que é mais letal para a sociedade? É você roubar 2 fardos de carne no supermercado para comer, ou você, por meio de uma canetada, como acontece no caso do Brasil, olha, como acontece no caso do Brasil, você cria um negócio lá chamado remuneração de sobra de caixa dos bancos. Sabe o que é isso? É tipo assim, o Banco Santander tem lá R$ 1 bilhão para emprestar o povo. Eu sou um pequeno empresário e quero pegar R$ 100 mil para implementar o meu negócio. Aí eu vou no Santander e digo assim, eu quero pegar R$ 100 mil para abrir uma mercearia. Ele vai dizer os juros é 44% ao ano, que é o juro médio no Brasil. Aí o empresário vai fazer as contas e vai dizer, eu não posso pegar esse empréstimo porque eu não consigo pagar esse juro, porque a remuneração do meu negócio é inferior ao juro, entende? Aí o Santander vai dizer, beleza, tudo bem, você não quer pegar o dinheiro emprestado, vai embora. No final do dia, aquele R$ 1 bilhão que estava lá no caixa do banco, que ele não conseguiu emprestar a ninguém, ele deposita no Banco Central. E o Banco Central, que é uma instituição pública, dinheiro público, remunera esse R$ 1 bilhão a taxa Selic, que está voltando a subir agora. Chegou na menor média histórica, agora está chegando a 3%, 4%, 5%, está subindo. Mas já chegou a 17%. Então, os juros no Brasil é o mais alto do mundo. Isso é fascismo na política, na veia. Não é à toa que os bancos, entra crise, sai crise, no Brasil, são as instituições que mais lucram nesse país. O que é isso, senão uma política fascista gerida de dentro do governo central para beneficiar o mercado? Essa instituição fantasmagórica. E aí, a gente é desviado o nosso olhar para enxergar apenas como o mal que flagela a nossa sociedade, o cara que está lá roubando um fardo de carne, ou o camarada que está lá na esquina traficando baseado. Entende? E a gente faz isso que o Gessé de Souza, que é um sociólogo interessante, ele fala o seguinte, você cria um movimento de colocar os pobres honestos contra os pobres que estão em desvio de conduta, sendo que ambos, honestos e aqueles que estão em desvio de conduta, estão no mesmo barco. Entende? Então, é muito difícil dialogar, minha amiga. Não se compadeça, não se martirize se você não conseguir estabelecer um diálogo com amigos, parentes, né, pessoas próximas que têm esse tipo de comportamento. Eles também são vítimas desse processo. Então, né, agora, para finalizar, o que podemos aprender com países que já foram governados por governos fascistas? Eu diria que muito e, ao mesmo tempo, nada. Não é? Porque a ideia da gente aprender com o outro, com a experiência do outro, ela é interessante. E a história, enquanto disciplina, enquanto área do conhecimento, não serve para isso. Porque quando você joga o olhar do ser humano na perspectiva histórica, você analisa a história ao longo do tempo, você percebe que as coisas não surgiram do nada e que aquilo que aconteceu lá atrás pode estar acontecendo aqui agora, né? Então, a história tem essa função social que é de desnaturalizar aquilo que pode ser natural. Então, quando alguém chega, por exemplo, com esses valores neofascistas hoje, apresentando isso como uma ideia boa ou como uma coisa naturalizada, tipo assim, natural, né? Sempre foi assim, deve ser assim. Você joga isso na perspectiva histórica e você mostra, olha aqui, veja o que aconteceu aqui, nesse outro momento histórico, com essas mesmas ideias, com esses mesmos valores, e olha no que deu. Né? Não dá certo, vamos tentar mudar o nosso caminho? Essa é uma perspectiva.
Mas, por outro lado, como a história não é um movimento linear, ou seja, a gente o nosso estado evolutivo ele não é linear, entende? Ou seja, os nossos valores civilizatórios eles não vão progredindo diametralmente, eles podem sofrer retrocessos, porque as forças na sociedade elas estão em constante combate. A ideia de luta de classes, a ideia dos conflitos étnico-raciais, a questão de gênero, ela está a todo momento tensionando. As coisas não se dão por um acaso, por uma obra do destino. É resultado de uma tensão. Há quem diga que o preço da liberdade é a constante vigilância. Então, se a gente pensar que há 5 anos atrás se dizia o seguinte do Brasil: o Brasil será, dali a 3 anos, a 5ª economia do mundo. Era um país alegre, todo mundo, né? Tínhamos os nossos problemas, mas tínhamos um ar de otimismo que irradiava pela sociedade. Quem imaginaria que 5 anos depois, ao invés de sermos aquilo que todo mundo pregava, né, seríamos a 5ª economia do mundo, nos tornaríamos esse caos social que estamos vivendo hoje. Esse caos de civilidade que a gente está vivendo hoje. Então, isso talvez essa seja a maior lição desse momento e da história. A história não é um movimento linear. Ela é um pêndulo que vai e volta. O que vai definir se ele vai ou se ele fica, no momento, é a correlação de forças da sociedade. Então, talvez esse seja o grande ensinamento. É a gente entender que, assim como falou a Beatriz Sarlo, que é uma crítica literária argentina, ela diz o seguinte, se referindo ao nazifascismo, em um livro dela muito instigante, no Futuro Passado. Ela fala o seguinte: a grande questão não é nos perguntarmos como o nazifascismo pode acontecer. Ele já aconteceu. A grande questão é nos perguntarmos: será que ele poderá acontecer de novo? E a gente está vendo, estamos diante dessa pergunta encruzilhada agora, né? Será que o nazifascismo está recrudescendo e está pronto para se estruturar e se sedimentar novamente? A gente só queria encerrar, agradecer pela disponibilidade em nome de toda a equipe, todo o grupo, né? Foi muito bom, muito interessante, muito importante. E eu ia te pedir para o senhor deixar uma mensagem, né, para todo mundo, principalmente para os jovens, para os estudantes, que a gente vai, né, mostrar o trabalho e agradecer. Opa, nada, eu que agradeço a oportunidade de tirar um pouquinho as teias de areia da garganta. Faz tempo que eu não falo com estudantes, eu sinto uma necessidade muito grande desse ambiente de aula, de falar, porque a gente fica lendo, estudando, e fica guardando tudo aqui, é capaz de somatizar, acabar pegando uma doença, a gente precisa botar para fora, e vocês me deram essa feliz oportunidade de conversar, de botar para fora tudo aquilo que a gente consegue absorver de informação. Então, só agradecer a vocês, dizer que, por mais que o cenário pareça assustador, e de fato o é, não podemos romantizar a situação que a gente está vivendo, não há nem nada assim que garanta que a gente vai sair desse movimento crítico que a gente está passando. As forças políticas e biológicas estão em campo, estão batalhando, e a gente precisa, obviamente, quer queira, quer não, assumir um lado, assumir uma postura, não é? Mesmo que a gente se diga neutro, a neutralidade em si ela não existe, né? Todos nós temos um lado, o padre, o pastor, o professor, todo mundo tem um lado. A grande pergunta é, o meu lado, ele é inclusivo, ele dialoga com a diversidade, ele respeita o outro, assim como prega aquele princípio cristão, né, de amar o próximo como a ti mesmo, independente desse próximo ser uma gay, uma lésbica, um morador de rua, ou até mesmo um ladrão, porque amar o próximo quer dizer passar a mão na cabeça se o cara fez o errado, e não é isso. É você entender que este próximo tem direitos básicos que precisam ser respeitados. Então eu não posso meter o pé na cara do outro e sair atirando de qualquer jeito. Então
A tarefa de vocês é muito nobre no sentido de se posicionar criticamente diante de tudo isso. E criticar mesmo, desconfiar de tudo, obviamente. Eu acho que a desconfiança é o preceito fundamental do jovem estudante, porque é a curiosidade de pesquisar e ver, né? Não é aquela coisa de buscar a verdade, porque a verdade talvez, em essência, não exista, mas buscar as posições mais coerentes com os valores civilizatórios que a humanidade precisa, de respeito e amor ao próximo. E encarar o que está vindo pela frente. Né? Não é nada fácil, mas é necessário. Já que estamos aqui, não dá mais para fugir, para voltar para trás e fugir da luta, né? É caminhar. Desculpa pela minha voz, eu estou me recuperando de um resfriado. E desculpa também pela minha prolixidez, né? Pela minha falação desenfreada. Mas foi muito bom estar com vocês, tudo de bom. Então, mais uma vez, né, agradeço pela disponibilidade e pela sua participação. Sei que suas falas contribuíram muito para ampliar a consciência das pessoas que irão nos assistir sobre o tema que aqui foi abordado. Falou, galera. Tudo de bom para vocês. Tchau, professor. Obrigado. Falou, tchau.